Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, as 7 taças da ira de Deus. O nosso fundamento está baseado em Apocalipse, capítulo de número 15, no versículo de número 1, que diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse, capítulo de número 15, versículo de número 1. Irmãos, aqui agora nós estudaremos um pouco do que ocorrerá quando o total furor da ira de Deus se derramar sobre a terra e sobre os habitantes que nela habitam e sobre todo homem, toda mulher, todo ser que aceitou a marca da besta e adorou a sua imagem. Aqui está quão grande e terrível será estes momentos. As nossas referências bíblicas estão em Apocalipse, capítulo de número 15, do versículo 6 ao versículo de número 8. Eu vou estar lendo, mas os irmãos acompanhem nas suas revistas, acompanhem nas suas Bíblias, aqueles que não possuem revistas. Diz assim o versículo de número 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro no peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Irmãos, a gente fez a leitura desse texto para nós entendermos que antes que Deus derramasse a sua ira sobre a terra, Ele tira todos os seres angelicais de dentro do templo. Para quê? Para que todos observem o fim daqueles que se rebelaram contra Ele. Ninguém pode entrar no templo antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra. Sabe por que isso? Porque todos esses anjos que permaneceram no céu acompanharam o sofrimento da igreja e dos servos de Deus durante os séculos. E eles também vão ser testemunhas da ira de Deus sobre os habitantes da terra. A nossa introdução vai nos ensinar no dia de hoje que nós vamos aprender sobre a ira de Deus. Vamos aprender do furor do Eterno. Vamos aprender também sobre o capítulo de número 16. E vamos conhecer e aprender um pouquinho do que será o Armagedon. Que episódio será esse? E o que irá acontecer neste dia? Tópico de número 1. Diz assim: as primeiras taças. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. O primeiro anjo, ao derramar a sua taça sobre a terra, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Já começamos com a primeira taça. E aqui o texto vai dizer que é uma chaga má e maligna. Vai ser algo terrível que
as pessoas serão acometidas. Quando este anjo derramar esta taça, todos aqueles que se dobraram ao anticristo, à besta e ao falso profeta, e receberam a sua marca para comprar, para vender, para poder viver no mundo que ele irá instaurar, todos eles serão acometidos desta chaga. Não será diferente para aqueles que no dia de hoje, também por causa de poder, também por causa de benefícios, se dobram a um sistema totalmente corrompido. Também participarão da ira de Deus no dia do seu juízo. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. As águas se transformaram em sangue e morreu toda criatura marinha. Lembra-se quando a trombeta toca, e de fato foi na segunda trombeta, os mares também são atingidos? Vemos que são episódios diferentes. Lá, quando a trombeta é tocada, apenas um terço é acometido. Mas agora, todo o mar, toda a vida marinha, todo ser que vive no mar morrerá. Agora você imagine como não será a podridão do mundo quando todos os animais que nós nem conhecemos que existem se saltarem para fora do mar. Isso acontecerá quando o anjo derramar a sua segunda taça sobre os mares. Tópico 1.3. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Na terceira trombeta, um terço dos rios foram atingidos. Lembra que sempre foi um terço? Agora é todo o rio, toda a água potável, tudo o qual seria para saciar a sede da humanidade se transformou em sangue. Que terrível momento e que terrível situação. O anjo revela a João que as fontes das águas foram feridas. Por quê? Por causa do derramamento de sangue dos profetas. Quantos homens de Deus não foram mortos durante os séculos? Desde o inocente Abel até os dias atuais, homens de Deus que sofrem mortes terríveis, mártires da igreja antiga, da nossa igreja primitiva. Aqui está a punição da humanidade por terem matado os profetas de Deus. E quando João está falando, ele ouve um outro anjo do altar que diz assim: este julgamento é correto, pois Deus é justo. Por isso que nós temos que ter em mente, irmãos, que Deus é justo. Deus não deixa nada para trás. Tudo está na mente e na memória de Deus. Para quê? Para Ele trazer juízo. Agora nós vamos para o tópico de número 2, que diz que as taças continuam a serem derramadas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Quando esta taça é derramada sobre o sol, é permitido que os homens fossem queimados com fogo. Irmãos, imagine, hoje você pega um sol sem um protetor, você vai sofrer queimaduras na sua pele. Agora você imagina quando esta taça da ira de Deus for derramada.
como não será terrível estes momentos? Será tão terrível que os olhos dos homens apodrecerão. Será tão terrível que haverá morte. Será terrível porque é a ira de Deus. Irmãos, é a ira de Deus, é o furor de Deus sobre a face da terra. O homem, ele tem a tendência de destruir a natureza. Tem tendência de achar que este mundo ele está aí para ser usado de uma forma desleixada. Não. O mundo, a natureza, ela geme. E ela geme por quê? Por causa do pecado. Ela sofre por quê? Por causa do pecado. Então, os homens também sofrerão de uma tão terrível insolação que levará à morte até a humanidade. A quinta taça foi derramada sobre o trono da besta. Seu governo tenta enganar as nações com falsas promessas, mas ele é abatido pela ação divina e se tornará em trevas. O quinto anjo, quando ele derramou a sua taça, caiu sobre quê? Sobre o trono da besta. Ele enganou as nações. Ele iludiu com falsas promessas que ele não poderia cumprir. E agora a besta irá sofrer também por ter enganado as nações. O seu trono, que era um trono de poder, será transformado em trevas, porque a ira do Deus vivo cairá sobre ele. Então nós temos que ter esse entendimento que tudo se tornará em escuridão. As dores serão grandes. Por quê? Porque Deus trará juízo. Por que essa palavra juízo é tão repetida? Porque é Deus nos alertando, irmãos. É Deus como um pai amoroso. É Deus como alguém que quer o nosso bem, nos avisando que a ira dele sobrevirá sobre a face da terra. 2.3 diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que preparasse o caminho para os reis do Oriente. Aqui, irmãos, vai contar um pouco sobre como se dará uma batalha, conhecida agora como a Batalha do Armagedon. Como que aqueles exércitos da terra, como aqueles poderosos da terra irão cercar Israel. Acontecerá que Deus vai mandar o anjo derramar a sua taça. O rio Eufrates, que é barreira, para que não se acheguem com tantas pessoas, com tantos exércitos até Israel, secará e dará então passagem para que eles venham e cerquem a Israel. Há grandes governos, líderes, que têm grandes exércitos, como a China. Depois, irmãos, só para a questão de conhecimento, estude um pouco sobre a rota da seda. Vai abrir um pouco a sua mente sobre este assunto. Mas é apenas para você estudar sobre isto. Então, quando isto acontece, está preparando agora para a batalha do Armagedon. Um conflito mundial. Todo mundo virá contra Israel. Todo mundo virá contra o povo escolhido de Deus. E agora será travada uma batalha como nunca houve. E não haverá outra, que será o tópico de número 3, o Armagedon.
Tópico 3.1. Os três espíritos imundos. A revelação mostra que da boca do dragão, da besta e do falso profeta sairiam três espíritos imundos, três demônios. Eles vão induzir os líderes a guerrearem contra Israel. Satanás, mesmo ele sabendo o seu fim, mesmo a besta já sofrendo os flagelos da ira de Deus, eles ainda vão soltar demônios para induzir os poderosos da terra a se voltarem contra o povo de Deus. Tópico 3.2 diz assim: o Armagedon. Os três espíritos imundos, três demônios, eles induzirão os reis a lutarem contra Israel. O Armagedon, ou Monte do Megido, ou Meguido, que está localizado a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Os estudos e a Bíblia vai nos dizer que ali ocorrerá esse conflito contra o povo de Deus. Mas o próprio Cristo, com o seu exército de anjos, com o seu exército de salvos, virá para socorrer Israel. Ele estará no Monte das Oliveiras e destruirá todos os exércitos que se reuniram contra Israel. E então ele vai estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Pode juntar os demônios da terra, pode juntar os reis e poderosos do mundo inteiro diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tornarão-se em pó. Ninguém pode ir contra ele, porque ele está acima de tudo e acima de todos. Ele ergueu a sua voz e a terra derreteu. Ele é quem faz cessar as guerras. É ele quem quebra o arco, corta a lança e destrói os carros do fogo. Então isso só está aqui para nos dizer que o nosso Cristo, ele já é vencedor sobre todos, sobre a besta, sobre o anticristo e sobre Satanás. Eles serão subjugados mais uma vez. Junto com eles, todos os grandes homens da terra se tornarão em nada. Tópico 3.3 diz assim: a diferença entre quem obedece e quem não obedece. O que acontece com quem deliberadamente desobedece à vontade de Deus? Eles são disciplinados por causa dos seus pecados. Por quê? Porque todos aqueles que se voltam contra Cristo vão sofrer os flagelos nesta vida e no porvir. Aqueles que obedecem, eles vão receber galardões, serão agraciados. Olha só, a recompensa do ímpio é juízo, é flagelo, é taças, é trombetas, é selos. Para os salvos, não, dons, é o jantar, o banquete celestial, são dons espirituais, é uma vida inteira com Cristo, é uma eternidade inteira com Cristo. Olha a diferença. Quem desobedece, juízo. Quem obedece, salvação, gratificação. Tópico 3.4. O sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar. E surgiu uma grande voz, dizendo: está feito. A derrota final da Babilônia é decretada com um grande terremoto. Agora, quando o anjo derrama a última taça,
há um terremoto de escala mundial. Todo mundo sofre um abalo. Pedras são lançadas na terra sobre os homens como praga de juízo de Deus. Mas mesmo assim, os homens continuarão blasfemando contra Deus. Olha a que ponto o ser humano chega. Mesmo sofrendo todos os flagelos, eles continuam blasfemando contra Deus. A ira de Deus sobrevirá sobre eles, porque com Deus não tem meio termo. Ou você serve, ou você não serve. Ou você está apto a receber os dons de Deus, as dádivas de Deus, as benéficas de Deus, ou você está apto a receber a ira e o juízo de Deus. Vamos para a nossa conclusão? Nós estudamos hoje sobre as revelações do Apocalipse, capítulo de número 16. Aprendemos sobre a ira de Deus, o furor da ira de Deus, sendo derramada sobre a terra. As consequências que trará o planeta. Quando aqueles homens, os poderosos da terra, se reunirem para guerrear contra Israel, serão exterminados pelo próprio Deus. O juízo de Deus é real. As consequências do pecado são reais. Mas a graça é real. O perdão dos nossos pecados é real. O céu é real. O inferno é real. Tudo que está escrito na Bíblia é real. Basta você obedecer e saber que se você obedecer, há um céu te esperando. Para o homem mau, juízo eterno, mas para mim e para você nascerá o sol da justiça. E o que aprendemos? Qual dos anjos derramou a taça sobre o grande rio Eufrates? Qual dos anjos derramou a sua taça sobre o sol? O que é o Armagedon? Qual o significado da expressão ira de Deus? Esta foi a nossa revisão. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, nós temos pessoas experientes, pessoas que sabem sobre o assunto para tirar as suas dúvidas. Deixe nos comentários, perguntem e nós teremos o prazer de responder. No domingo, a nossa Escola Bíblica Dominical também estaremos lá, aptos a responder junto com o professor que estará ministrando a aula. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.